Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal Matheus Resolve, e hoje eu vou ser o seu professor de matemática para poder resolver uma questão do vestibular de segunda fase da Unesp do ano de 2023, tá? Questão de número 23, geometria espacial. Vamos lá. Um prisma reto de 10 centímetros de altura tem base representada pela letra N. Olha só, essa é a base do prisma aí que nós estamos falando, composta por dois triângulos congruentes, ABIJ e DEFG, tá? E pelo paralelogramo CDHI com AJ igual a 12 centímetros, BC igual a X, AD igual a X menos 1 centímetros e BD igual a 6, como mostra a figura a seguir. Quer saber como resolver essa questão? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o like que vai ajudar aí o nosso crescimento, beleza? Vamos lá para a letra A. Considerando que os dois triângulos C, B, D e J, A, D são semelhantes, galera, semelhantes, mostre que x igual a 9. Quando nós falamos de dois triângulos semelhantes, pessoal, nós estamos querendo dizer que há uma relação de proporcionalidade entre os seus respectivos lados, tanto do triângulo C, B, D, quanto do triângulo J, A, D. Nesse sentido, se eu falo que tem uma relação de proporcionalidade, no meu item A, eu vou poder escrever o seguinte, eu vou poder escrever que 12 sobre x deve resultar numa constante de mesmo valor que x menos 1 sobre 6. Por que eu estou usando esses termos, pessoal? Eu estou dizendo que, olha só, 12 é proporcional a x. Afinal, esse lado é correspondente a esse no outro triângulo. E x menos 1 é proporcional a 6, porque esse lado é correspondente a esse no outro triângulo. E para mostrar que isso é igual a 9, a gente vai precisar resolver essas frações aqui. Primeira maneira aí, primeiro procedimento matemático. Galera, multiplicar em cruz, tá? Então, 12 vezes 6 tem que ser obrigatoriamente igual a x vezes x menos 1. 12 vezes 6, a gente conhece como 72, tá? Isso aqui tem que ser igual a x vezes x, propriedade distributiva, e x vezes menos 1, ou seja, x quadrado menos x, tá? Menos x. E olhando inicialmente para essa equação, pelo expoente maior que nós temos, nós podemos aí configurar e dar origem a uma equação de segundo grau. Como? Subtraindo 72 dos dois lados. Então, se eu subtrair 72 desse lado, sobra 0. E se eu subtrair 72 do outro lado, vai sobrar x quadrado menos x menos 72. E para resolver essa equação de segundo grau, nós podemos utilizar o nosso método de Bhaskara. Então, começando pelo nosso discriminante de delta, eu posso escrever que delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que os coeficientes A, B e C é, respectivamente, os números que acompanham. Para o caso do x quadrado vai ser o coeficiente A, para o caso do x vai ser o coeficiente B, e para o caso daí do nosso termo independente, o coeficiente C, tá? Então, eu vou escrever que delta é igual a b ao quadrado, o número que acompanha o x nesse caso é o menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A. O número que acompanha o x quadrado, ele estava sozinho, né? Tem o 1 na frente. E o C, menos 72, tá? E aí, calculando esse delta, pessoal, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos com menos aqui vai sobrar mais, tá? 4 vezes 72. Pessoal, 4 vezes 72, 288. De modo que delta é igual a 289, tá? E aí nós podemos encontrar o nosso valor de x pela expressão de Bhaskara, tá? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 2a. Ainda usando os mesmos coeficientes que nós descobrimos acima, beleza? Ou seja, x, pessoal, tem que obrigatoriamente ser igual a menos b. Só que aqui no b já tem um menos, né? A gente falou que b era menos 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz de delta. Pessoal, o nosso delta é 289.
Raiz de 289, pessoal, é 17, tá? Então já posso substituir aqui, ó. Se eu colocasse o delta como 289 e fosse tirar a raiz quadrada dele, sobraria 17, beleza? Dividido por 2a. O meu a não era 1, então 2 vezes 1, 2, tá? Então nem preciso escrever 1 aqui, ó. Deixo só o 2, não tem problema nenhum. E aí vamos para a nossa primeira solução, que vai considerar o sinal positivo, e a segunda solução, que vai considerar o sinal negativo, beleza? Muita atenção. Menos 1 vai dar mais 1. Como eu estou na primeira solução, posso considerar o sinal positivo, mais 17 sobre 2. Segunda solução, menos 1, mais 1, menos 17 sobre 2. E aí, pessoal, como eu quero mostrar que x igual a 9, 1 mais 17, 18, não é mesmo? Dividido por 2, isso é igual a 9. Pronto, está provado pela primeira solução que esse meu x vale 9, porque a minha primeira solução para essa minha equação de segundo grau que eu encontrei a partir da semelhança de triângulos vale 9, tá? Então isso aqui é o primeiro passo fundamental e letra A resolvida, beleza? Ou seja, o x aqui da minha, que é a altura do meu triângulo CBD, pelo princípio da semelhança dos triângulos, vai valer 9, ok? Vai valer 9. Beleza? Isso é o primeiro item dessa questão da Unesp. Vou apagar aqui parte dessa resolução para caber no nosso quadro, tá? Para poder caber no nosso quadro aí, para a gente poder ir para o item B. Ou seja, no item A, provamos que x é igual a 9, utilizando equação de segundo grau, semelhança de triângulos e o método de resolução de equação de segundo grau de Bhaskara, beleza? Agora, considerando x igual a 9, pessoal, calcule o volume do prisma. Para isso, a gente vai precisar pensar um pouco tridimensionalmente, pessoal. Ou seja, esse prisma, ele tem dois triângulos aqui, ó, que estão cortando ele, tá? E que originam o formato do N, beleza? Ou seja, se fosse, poderia imaginar que se esse prisma fosse um prisma com a base toda fechadinha, sem esses cortes gerados por esses triângulos, a gente simplesmente calcularia esse volume como sendo base, né, vezes a altura, que estaria aqui, o meu 10 centímetros, vezes a largura, tá, do meu prisma aí, da minha figura. Porém, como eu tenho dois cortes, que são dois triângulos aqui idênticos, pessoal, esse volume também foi retirado do prisma originado tridimensionalmente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o volume como se esses cortes não existissem, tá? E depois subtrair o volume desses dois prismas de base triangular aqui. E aí eu tenho exatamente o volume do prisma aqui de base N, ok? De base N. Então, se eu fosse calcular, tudo bem? Se eu fosse calcular o meu volume total, eu ficaria que aqui vale 12, correto? Aqui vale 12, beleza? Ah, mas Matheus, nós temos essa base aqui, ó, essa distância de A até E? Não temos, mas podemos descobrir. Por quê, pessoal? Se de B até D, tá? De B a D, o segmento BD, vai valer 6 centímetros, e eu sei que x igual a 9, então eu posso falar do segmento x menos 1, tá? X menos 1. Ou seja, o segmento 9 menos 1, que dá 8. O que eu estou querendo dizer? A distância daqui até aqui vale 8, e daqui até aqui vale 6, ou seja, a distância AB só pode valer 2 centímetros, tá? 2 centímetros. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque se eu quero calcular o volume total do prisma, eu vou precisar saber a distância do segmento AE, tá? AE, que aí vai ser 2 centímetros daqui, que é a distância de AB, 6 centímetros de BD e mais 2 centímetros de DE.
Ou seja, essa distância é 2 mais 6 mais 2 de novo, que é igual a 10 centímetros. E aí eu posso calcular esse volume total, tá? Então vou colocar aqui, ó, V total igual. Como que eu calculo o volume de um prisma? Área da base vezes a altura, tá? Qual que é a área da base se ele fosse todo fechadinho? Seria 12 vezes 10. 12 vezes 10. Só que qual que é a altura desse meu prisma aqui que o enunciado me contou? É 10 também, tá? É 10 também. Então, de volume, eu tenho 1.200 centímetros cúbicos de volume total. E agora eu vou subtrair, pessoal, do volume desses meus prismas de base triangular, tá? Então, vou colocar aqui, ó, V triângulo, tá? Para a gente representar o volume desses prismas de base triangular. Como que nós vamos calcular o volume de um prisma de base triangular, pessoal? Área da base vezes a altura. Área da base de um triângulo retângulo, pessoal, é base vezes a altura desse mesmo triângulo dividido por 2. Qual que é a altura aqui mesmo? 9, nós descobrimos. Ou seja, a base é 6 vezes a altura, que é 9, dividido por 2, ok? Isso para a área da base, só que eu quero calcular o volume do prisma, então eu tenho que multiplicar pela altura dele, que é vezes 10, tá? Pessoal, esse é o volume de um prisma. Por exemplo, seria esse prisma aqui, que foi dado origem por um triângulo retângulo, só que nós temos 2. Então, multiplico isso daqui por 2, para poder subtrair depois. Então, o volume dos prismas de base triangular vai ser 6 vezes 9 vezes 10 dividido por 2, beleza? Isso aqui vai dar 270, vezes 2, tenho que o volume desses dois prismas é 540, tá? 540. E aí, pessoal, para encontrar a resposta do item B, tá? A nossa resposta é só eu pegar o volume total, e subtrair do volume dos dois prismas de base triangular. Ou seja, 1.200 menos 540. E aí esse volume vai dar 660 centímetros cúbicos. Beleza? Questãozinha resolvida. Espero que tenha te ajudado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos em breve. Valeu!